capítulo 1, a gente vai ler do 8 até o 13. Malaquias 1, 8 até o 13. A gente já, como eu falei, já teve algumas vezes escutando aqui com os irmãos, mas no templo antigo, agora casa nova, benção demais, pastor. Benção. Casa está bonita, casa está bonita. Deus continue abençoando a igreja, continue abençoando o pastor, continue abençoando os irmãos. É uma igreja que está nos nossos corações. Pode ter certeza que a gente tem orado, a gente ama vocês, a gente congrega lá na Parque Rio Branco, Batista do Parque Rio Branco, mas a família também está aqui, então com certeza é uma igreja que a gente ama e a gente ora. E para a gente começar, né? Vamos ler o texto, aí depois a gente segue no que a gente vai falar. Vamos ler aí, vamos ler com os irmãos? Malaquias 1, 8 ao 13. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque ele atenderia, uma vez que apresenta esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Tá indo. É. Foi. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome, ao trazer alimentos desprezíveis. Declaro que não há de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. E esse texto eu acho muito interessante. E a gente pegando o contexto, né, do livro de Malaquias, vem um contexto pós-exílio babilônico. O povo retorna para Jerusalém, reconstruíram o templo. Provavelmente é num período ali, na mesma época de Neemias. E é um período onde um povo, ele parece que está num contexto meio que ameno, meio que ordinário, meio que já passaram por situações complicadas, desafios, problemas, mas também não estão em uma situação das melhores, de bonança, e ficam ali naquele contexto meio que de um marasmo, meio que esperando uma promessa de um Messias que não chega, e com aquilo ali parece que o povo começa a se perder, e começam a não se preocupar mais com o que eles estavam ofertando. Obviamente, não vivemos mais naquele contexto de sacrificarmos animais ao Senhor. Mas eu queria que a gente pegasse o princípio. Ali coloca alguns animais, né? Animais cegos, roubados, aleijados e doentes. E a gente vai pegar tentar refletir um pouco do princípio do que cada um daqueles estados de animais que eram entregados pode dizer sobre a nossa vida. E como hoje não ofertamos um animal aqui no altar como sacrifício,
mas nós devemos ser uma oferta viva, um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, vamos refletir um pouco nesses princípios e olhar como que a nossa maturidade ela posta à prova nesses momentos. Eu trabalho no Museu de Termoelétrica e lá a gente tem uma sala de controle e tem painéis, diversos painéis, e um deles aparecem os alarmes lá de todos os equipamentos da planta. Então, quando sai alguma coisa fora do que deveria ser, cai um alarme lá. Por muito tempo era muito nessa linha de alarmes. Só que aí, você imagina, uma planta grande, dá para nem saber quantos instrumentos, equipamentos tem. Às vezes vai aquela enxurrada de alarmes. E aí tem um contexto interessante de engenharia sobre essa supervisão de alarmes que você começa a categorizar. E alguns desses alarmes, eles viram eventos, porque não é algo que precisa ter uma ação ali na hora. E aí a gente começou, pouco tempo atrás, a utilizar essa ferramenta. Só que cadê que a gente ainda está se habituando a isso, né? Então, muitas vezes, aquela tela de evento fica esquecida. Então, cai lá. Alguma coisa saiu fora do padrão, não está legal, mas não é tão crítico. Então, a gente não toma aquela ação imediata. Não é para tomar uma ação imediata, mas tem que tomar alguma ação. E, muitas vezes, a gente se preocupa muito, momentos críticos, momentos de desafios grandes da nossa vida, a nossa maturidade ela é posta à prova. O nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, é posto à prova. Também momentos de muita bonança, também é posto à prova. Como que a gente lida com só fartura, só coisas boas acontecendo? E a gente muitas vezes esquece desse momento onde está tudo meio que no meio do caminho. E aí, a gente corre o risco de começar a apresentar as nossas vidas ao Senhor como talvez esses animais que eram ofertados naquele tempo de Malaquias. E aí vamos pontuando aí cada um desses animais, a gente vai refletindo um pouco junto sobre como a gente pode pegar o princípio que está ali daquele tipo de animais e trazer para a nossa vida, para que a gente não entregue a nossa vida dessa forma. E quando a gente vai lá no versículo 8, ele fala lá sobre animais cegos. E aí eu queria que a gente realmente tentasse pensar e refletir mesmo seriamente sobre a nossa vida, né? Quantas vezes a gente também não está como animais cegos, que olham para frente, mas não conseguem visualizar nada, sem uma perspectiva, sem um propósito, sem um plano, sem um sonho. E aí a gente acaba vivendo a nossa vida e vai seguindo, cada dia, meio que sem esperança, meio que sem vontade de fazer algo diferente, vontade de gastar as energias em algo novo. E a gente fica ali andando. E no nosso contexto de igreja é muito perigoso, porque quando a gente começa a perder essa perspectiva, a gente facilmente pode se perder do caminho, pode se perder da trajetória, pode se perder do rumo que a própria liderança da igreja tem entendido de Deus para seguir. Eu lembro que quando pouco tempo que a gente tinha chegado no Parque Rio Branco, teve uma palavra que o pastor Isaías falou que me marcou muito. E ele falou assim, quando a gente chegou, estava perto de fazer 10 anos a igreja. E ele falou algo. A história da Igreja Batista do Parque Rio Branco,
Até esse momento é uma. A partir do momento que aquele grupo dos irmãos estavam chegando, ele fala, a partir do momento que vocês chegam, essa história tem que ser diferente. A história da Igreja Batista do Alphaville, ela tem que começar a ser diferente a partir da chegada de cada um dos irmãos, a partir da vida de cada um dos irmãos. E aí fica aquela pergunta, será que você sabe qual é o sonho que o Senhor tem para a sua vida aqui? Que sonhos o Senhor tem para você aqui? De que forma Ele está querendo te usar, que talvez Ele não vai usar mais ninguém para fazer isso. A gente tem a oportunidade única de sermos parte daquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo, nessa cidade. Cada um de nós é único, cada um de nós é especial, cada um de nós é singular. E não é que a obra vai parar se o irmão não fizer. Mas talvez não tenha alguém que faça como o irmão pode fazer. E a obra não vai parar, mas o irmão vai perder a oportunidade de ser parte daquilo que o Senhor tem feito. Esse é um privilégio muito grande. E muitas vezes a gente, por não ter perspectiva, por estar como animais cegos que estão andando, mas não sabem para onde que está indo, a gente vai seguindo a nossa vida, a nossa carreira, vai seguindo a caminhada, você está até ali andando no caminho, mas você não sabe nem para onde que você está indo, você não sabe a hora que quer acelerar, não sabe a hora que é parar, não sabe a hora que é para ajudar o outro. Então a gente precisa refletir, irmãos. Como tem sido a nossa vida, como tem sido a nossa disposição em fazer a diferença no lugar que nós estamos. Qual o sonho que o Senhor tem para a minha vida aqui? E aí, já no versículo 13, o Senhor fala de animais roubados. E um animal roubado, você está entregando, na verdade, um animal que não te pertence. E aí, quantas vezes nós não estamos entregando ao Senhor algo que não nos pertence? Uma aparência de serviço, uma aparência de caridade, uma aparência de santidade que não é nossa. Na nossa, talvez, intimidade ali do dia a dia, não somos assim como parecemos, como nos mostramos. E às vezes está todo mundo na igreja achando que você é o suprassumo da santidade, do serviço, mas na verdade você está entregando só o que te resta. E é interessante por isso que eu falo de maturidade, porque são coisas que na verdade só você que vai saber. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas a verdade é que só você que vai saber. Quando a gente fala de algo que a gente entrega, só a gente que vai saber. E a gente às vezes está como sepulcros caiados, né? Pintadinho por fora, bonitão, mas por dentro, só podridão. Por dentro, só vazio. E aí, um outro ponto é que às vezes para manter essa aparência, isso vai custar para alguém. É isso, né? Quando você rouba, isso custa alguma coisa. Há pouco tempo atrás, eu e Carol tivemos a infelicidade de sermos roubados. Os 2 celulares. Braveira. Aí você dá aquela... Graças a Deus ainda a gente já estava pensando em trocar, então amenizou a dor. Mas é algo que custou.
E muitas vezes, para a gente manter uma aparência, isso custa algo para alguém. Às vezes isso vai custar algo para sua família, para você às vezes manter uma aparência, um status no trabalho, de ser aquele profissional que entrega muito, você está deixando sua família abandonada. Às vezes até para entregar algo no contexto da igreja, num ativismo, a gente pode estar deixando a nossa família sofrendo de alguma forma. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Obviamente, a gente sabe da importância da gente priorizar o reino, mas a gente tem que sempre ponderar também esse ponto. Até que ponto eu tenho prejudicado a minha família por uma aparência? Porque aquilo que, se eu faço algo que vem direcionado por Deus, e aquilo que é a minha essência em Deus, dificilmente isso vai prejudicar a minha casa. Provavelmente, todos vão ser abençoados ou, de alguma forma, seguindo aquilo que a gente já vai fazer. Mas quando a gente está fazendo só por uma aparência, tem uma chance grande de a gente estar prejudicando. Isso vai custar. E aí, é a gente pensar, de que forma a gente tem roubado os outros, tem roubado do Senhor, entregado algo que não nos pertence. E aí, seguindo, ele fala também de animais aleijados e doentes. E aí, primeiramente, vamos falar desse animais aleijados. E seria basicamente alguém que não está andando direito. E nós somos direcionados pelo Senhor para irmos. Ele fala, vão e façam discípulos. Tem outro texto que eu gosto muito que fala que se a gente diz seguir a Cristo, devemos andar como Ele andou. E muitas vezes a gente está parado, ou está andando meio com dificuldade. E é interessante quando a gente fala nessa questão, é porque muitas vezes o que vai causar esse problema que vai nos travar de andar corretamente, pode ser uma doença, a gente vai falar um pouquinho depois, ou então um acidente de percurso. E aí, realmente, muitas vezes a gente vai passar por um problema, um conflito, às vezes até alguma coisa no relacionamento na igreja com outras pessoas. E aí, isso de alguma forma, a gente passa por uma decepção. Às vezes é algum problema na vida pessoal. E isso dá aquele baque. E a gente para de andar corretamente. Eu gosto muito de um texto nesse sentido, que é quando os discípulos estão num barco, Jesus está andando sobre as águas, né? Mar meio revolto, daqui a pouco vem Jesus andando sobre as águas, eles a princípio acham que Jesus é um fantasma, todo mundo fica com aquele receio, aí chega mais para perto, vê que é Jesus, e Pedro fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. E daqui a pouco, Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Em determinado momento, ele se assusta com o vento, com a onda e começa a afundar. Mas o que eu acho muito interessante nesse texto, que eu acho que ele vai muito além de andar nas águas. Pedro estava andando onde Jesus estava andando.
Pedro estava andando como Jesus andava. E aí, na minha cabeça, visualizando, eu fico sempre imaginando ali aquela cena, aquele barco, mar revolto, chovendo, não sei, ventando. Pedro andando nas águas, Jesus andando sobre as águas. Quem tivesse um pouco distante, não conseguia saber quem era Pedro e quem era Jesus. Ele estava andando ali, os dois andando lado a lado. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, porque às vezes já teve algum momento na nossa vida que a gente estava andando tão como Jesus, que as pessoas olhavam para a gente e falavam, esse aí é quem? É Jesus? Ou... A gente realmente se parecia com Jesus, pela forma como a gente andava. Eu fico imaginando, se talvez Jesus estivesse andando nas nuvens, Pedro ia falar, ô Jesus, deixa eu ir até aí. Aí ele ia lá e andar nas nuvens. Estivesse talvez andando embaixo d'água, deixa eu ir aí. E Pedro ia andar embaixo d'água. Porque mais do que andar sobre as águas, Pedro estava andando como Jesus. E a gente precisa olhar para a nossa vida e pensar, onde e como a gente está andando? Será que já teve algum momento na nossa vida que a gente estava andando ali igual Jesus e por alguma situação e circunstância da vida, seja qual for, a gente parou, começou a afundar e começou a parar de andar como Jesus andou? E aí, meus irmãos, o último animal que a gente vai estar refletindo é sobre animais doentes. E aí é aquilo, né? Parece óbvio, mas um animal doente é aquele que tem uma saúde prejudicada. Mas nem sempre, né? A gente trata a doença com a severidade que ela deve ser tratada, né? A gente, como eu falei, a saúde está prejudicada, mas a gente passa um pano. Tá ruim, tá com a sinusite, a gente toma um remédio e daqui a pouco finge que melhora, daqui a pouco está com problema de novo. Aí, sei lá, tá com as taxas tudo ruim, não procura um médico. Tá com a dor na coluna, não sabe o que é, larga para lá. Tá com a dor de cabeça há 2 meses, mas toma um remedinho, passa, tá tudo certo. E a gente ignora a criticidade. A gente passa um pano. E muitas vezes a gente está doente. A gente está doente até num contexto aqui de igreja. Nem sempre dá para perceber. É igual se você está meio resfriado, toma um Benegripe. Ninguém nem sabe que você está resfriado. E aí vem um outro ponto, que muitas vezes a gente nem investiga. A gente fica com aquela saúde daquele jeito. Tá parecendo que está com algum problema, mas a gente deixa para lá. Aquela história de que eu nunca fico doente, porque eu não vou no médico, então eu nunca fico doente. Até ficar de verdade, o negócio já não dá mais para resolver. Mas é exatamente isso. A gente sabe que está com algum probleminha, você vê você sabe que você está com uma amargura, você sabe que você está com uma falta de perdão, você sabe que você está olhando meio torto para aquele irmão, você sabe que quando aquele líder fala com você, você fica meio com raiva dele, e você larga para lá. Toma uma dipirona, finge que não é nada, e aquilo ali fica, e aquilo ali fica. E aquela raiz de amargura vai crescendo dentro do coração. A gente precisa investigar, a gente precisa tratar na raiz o que a gente está vendo que está doente. Um outro ponto também, quando você entrega, naquele contexto, você talvez entregar um animal doente, era você entregar um animal que estaria descartável. Já está doente, já vai morrer mesmo.
já vou ter que matar um animal, já vou sacrificar, já pego essezinho aqui que está ali. Vão, meu filho, vem. E bota lá e sacrifica. E quantas vezes a gente não faz isso também? E a nossa oferta ao Senhor é exatamente o que nos sobra. O nosso tempo é o que sobra. Eu vou servir se me sobrar tempo, se me sobrar esforço. Hoje pela manhã, lá na nossa igreja, o pastor Felipe Guerra estava pregando, ele falou algo muito forte. Ele falou, Jesus, ele entregou sua vida a preço de sangue, e muitos não estão querendo entregar o suor. Muito pesado isso, mas é verdade. Muitas vezes a gente está querendo entregar o que nos resta, o que nos sobra, o que já vai ser descartável, o que às vezes vai até me beneficiar de alguma forma. Eu faço meu pouquinho, fico bem com as pessoas, o pastor olha para mim e fala, esse daí é um irmãozão. Mas na verdade, você está dando do que resta. E para fechar esse ponto, um outro problema da doença é que ela pode ser contagiosa. E esse é um ponto crítico, né? Porque muitas vezes a gente, além de estar doente, a gente adoece o outro. E é por isso que quando às vezes tem uma crise sanitária, ou então algum problema mesmo nessa época mais de frio, né? Você tem alguns grupos de risco, porque são grupos onde são pessoas que têm uma saúde mais fragilizada por diversos pontos, seja uma doença, seja pela idade. E o complicado disso é porque às vezes a gente está doente, a gente contamina o outro, a gente melhora, mas o outro não. Às vezes a gente, pelo nosso contexto de já ter uma maturidade, de já ter uma saúde espiritual, a gente se recupera. Mas talvez aquele irmão que a gente contagiou, não. Por um tempo, eu lembro de um período que eu fiquei meio doente, desanimado com algumas coisas, e por um tempo eu fiquei me perguntando se eu não tinha contaminado alguém, isso de alguma forma tinha afetado de forma mais profunda a vida espiritual dessa pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. A gente está aqui para ser bênção. Não é que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tem coisas que eu e Carol, a gente conversa em casa, que a gente sabe, a gente só conversa entre a gente. E, se possível, ainda mais Caleb começando a crescer, sem ele perto. Porque a gente tem maturidade para conversar, e a gente é um porto seguro um do outro para a gente conversar de alguns assuntos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente abre algumas amarguras, algumas falas doentias, e isso afeta os outros. E aí, para fechar, eu queria concluir contando uma experiência. Eu tive, há alguns meses atrás, contexto Caleb pequenininho, né? Vai comer e joga mais comida no chão do que entra na barriga. E aí, depois ele tinha comido, almoçado, eu acho. Fui pegar aquele rodinho mágico, né? Aquelezinho que tem 2 rodinhas, você puxa, ele espreme. Vocês irmãos conhecem.
Peguei aquele rodinho, fui passar ali para limpar a sala. E aí, só para os irmãos entenderem, o apartamento lá nosso é bem pequenininho. Então, assim, a sala está aqui, tem um corredorzinho, tem um banheiro, até o quarto de Caleb, meu quarto de Carol. Estava na sala, passando um rodinho, limpando o chão. Desse rodinho me sai uma barata. E aí, a gente tem na sala ali, tem aquele suportezinho para botar sapato, né? Depois então, da pandemia, a gente começou a usar mais, né? Eu estava com o rodo na mão, Carol mais perto, falei, pega o chinelo. Vai estar barato. E eu fiquei ali, parado, Carol pegando o chinelo. Isso me chamou a atenção porque a barata foi muito devagar. Eu nunca vi uma barata tão lenta. A barata foi devagar, e foi andando. Entrou no banheiro. Eu ali, visão, não deixando a barata fugir. Carol pegou o chinelo, eu fui atrás da barata. Cadê que eu achei a barata? Aí deu aquela procuradinha. Essa barata foi embora. Sei lá para onde ela foi. Pula para uns 2 dias depois. Estou eu no banho. Carol já está me olhando lá com a mão na cintura. Me vem ela brava comigo. E por que a barata? Que você não procurou a barata direito e não matou a barata. E a barata estava nas... Porque nesse banheiro a gente deixa algumas coisinhas de Caleb ali. E estava nas coisas de Caleb. E você não matou a barata. E eu falei, não, mas eu procurei. Eu tentei. Naquele mesmo dia, estava eu lá, fui lá orando. E o Senhor falou comigo, está certo. Você não fez o que você poderia fazer. Você não fez tudo o que você poderia fazer. E ali, você deve ter pensado igual eu estou pensando agora, que naquele momento eu não pensei. Ele estava com o rodo na mão. Por que não tacou na barata antes de esperar o chinelo? Enfim, não fiz isso. Também não vasculhei o banheiro todo como eu deveria ter vasculhado. Eu não fiz tudo que eu poderia. Mas eu tinha minhas desculpas. Não, eu estava esperando o chinelo. Eu dei aquela olhada ali, não achei, vasculhei, mas não achei. Mas provavelmente aquela barata estava escondida em algum canto. Eu poderia ter feito muito mais. Mas só quem sabia que eu poderia fazer muito mais, era eu. Muitas vezes, a gente também está nesse contexto. E aí que a nossa maturidade ela é posta à prova. Porque é quando só eu sei que eu mostro realmente quem eu sou. Então eu queria que a gente orasse nesse momento sobre isso. Vou chamar o pastor Fábio. Não sei, talvez o contexto que você teve em algum, talvez desses exemplos que a gente deu aqui. Mas o Senhor quer talvez tratar uma doença que você tenha. O Senhor quer cuidar do seu coração. O Senhor quer te ajudar a fazer como que Ele fez com Pedro, que gritou socorro. Ele falou, na mesma hora pegou a mão de Pedro e trouxe para cima. Ele quer te fazer sonhar o que Ele tem para você aqui. E eu queria que a gente orasse sobre isso. Que a gente se colocasse mesmo diante de Deus e não deixasse para lá, mas que realmente se tem alguma coisa que a gente não tem feito, tudo o que a gente pode, esse é o momento de a virada, de a gente tomar um outro rumo. Se eu esteja
falando aos nossos corações, que nesse momento a gente possa mesmo colocar tudo isso diante de Deus, para que Ele trate, para que Ele cure, para que Ele nos dê foco, nos dê visão, nos dê novamente local de caminhar ao lado dEle. Amém. Querido, quanta verdade foi dito aqui hoje. Eu digo que se você está procurando um local para passar a mão na cabeça, para dizer que Deus te aceita como você é e você não precisa mudar, esse aqui não é o local, não. Aqui nesse local nós temos fidelidade à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela começa nos confrontando, dizendo quem Deus é, o quão santo Deus é, e quão separados de Deus nós temos andado. E muitas vezes a gente vê tanta dificuldade. Coloca aí para mim de novo no 1, versículo 13. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e tem muito a ver com o que o irmão Caio falou aqui. E dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam a minha ordem, ou as minhas ordens. Quantas vezes a gente pode até não ter dito isso, mas quantas vezes a gente tem pensado a esse respeito? E quantas vezes a gente tem se portado como uma oferta cega, uma oferta roubada, apresentando aquilo que não é nosso, portanto aquilo que não agrada a Deus, porque às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa oferta, e Deus não precisa da nossa oferta. Deus não precisa necessariamente de nós. Porque a gente precisa entender que aquilo que a gente entrega ao Senhor é para nós um privilégio, é para nós um motivo de glorificar o nome do Senhor, um motivo de gratidão, porque Deus não precisa de nós. Mas muitas vezes nós dizemos, é difícil demais para mim servir o Senhor. Querido, esse mês, e durante todo esse mês nós fomos confrontados a sair do nível em que nós estamos. Como disse umas outras pregações atrás, a deixar de nos portar como bebês espirituais, tomar o leitinho, e começar a nos desenvolver e procurar alimentos mais sólidos. Só que muitas vezes, Caio, o alimento sólido, ele vai fazer o nosso corpo trabalhar mais. E aí a gente não quer, porque a gente vai ter que sair da famosa zona de conforto. Quando eu olho para essa igreja, eu fico muito feliz, porque eu vejo de onde nós viemos, mas ainda não me dou por satisfeito, porque eu sei até onde nós podemos ir. Fico feliz, mas não satisfeito, não por uma insatisfação com a igreja, não. Quando eu falo a respeito da igreja para todos lá fora, eu só teço elogios, mas eu sei até onde eu posso ir, até onde nós podemos ir como igreja. Quando a gente olha para esse campo aqui atrás, para esse bairro, quando a gente olha para o bairro do lado, para o bairro que está à nossa volta, eu vejo pessoas necessitadas de ouvir o Evangelho, de ouvir sobre o amor de Deus, sobre ouvir sobre a necessidade da salvação, sobre ouvir sobre a necessidade de reconhecer que somos pecadores e que não há vida a não ser na presença do Senhor Jesus.
Mas ao mesmo tempo eu olho para nós como igreja, presos a essas quatro paredes. E quantas vidas deixam de ouvir sobre o amor do Senhor e deixam de tomar a melhor e maior decisão de suas vidas por omissão nossa. É hora de amadurecer. É hora de crescer. É hora de nos desenvolver. É hora de sermos igreja. E quando eu escuto aqui que muitas vezes nós nos portamos como ofertas cegas, ofertas roubadas, ofertas doentes, ofertas que não são primícias, que não são ofertas cuidadosamente escolhidas para o Senhor, ou seja, quando nós não entregamos aquilo que há de melhor para o Senhor, quando nós não entregamos o nosso suor para o Cristo que entregou o seu sangue por nós. Eu sou o primeiro a me sentir confrontado com essa palavra. Como pastor dessa igreja, eu sou o primeiro a sentir que eu preciso fazer mais para o Senhor. E vejo que podemos fazer mais pelo nosso Deus. Mas o Senhor não opera, não por falta de poder, mas porque o Senhor é um perfeito cavalheiro. Ele não força ninguém a nada. O Senhor não opera em vidas que não permitem o seu operar. Por isso essa noite é uma noite de oportunidade. A gente está fechando o mês dos jovens, dos adolescentes, com esse tema de maturidade. E com uma oportunidade para cada um de nós, não só para os jovens e adolescentes, mas para cada um de nós, meninos e meninas no Senhor, menina dos olhos do Senhor que nós somos, a íris do Senhor. É uma oportunidade para cada um de nós de reconhecermos e de estabelecermos um compromisso com o Senhor. Eu creio que você entendeu aquilo que Deus falou ao teu coração nessa noite. E eu queria que você, assim como eu, que já estou de pé diante do Senhor, você que se sentiu tocado, confrontado, desafiado pela palavra de hoje, e que você decide nessa noite não mais ser o mesmo, mas se fazer por meio de você promover uma nova história para essa igreja, promover uma nova história para essa agência do Senhor aqui nesse local, aqui nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que se chama hoje. Eu quero te convidar a se colocar de pé comigo como compromisso no Senhor. E nós estaremos fazendo uma oração, orando, uma oração de compromisso, de reconhecimento e compromisso diante de Deus. Pai, com muita humildade e nos humilhando na Tua presença, Senhor, nos colocamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, entendendo, Senhor, que nada somos sem o Senhor, entendendo, ó Pai, que nada podemos oferecer ao Senhor que o Senhor já não tenha, entendendo, ó Pai, que até o nos entregar é um ato que primeiro vem do Senhor. Até aquilo que nós oferecemos ao Senhor é apenas um pouquinho daquilo que o Senhor disponibilizou para cada um de nós. Quer por meio da nossa saúde, de nossas finanças, do nosso tempo, do nosso empenho. Tudo isso é apenas um reflexo daquilo que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Mas de uma forma muito consciente, Senhor. De uma forma, Pai, muito convicta. E de uma forma, Senhor, muito racional. Queremos nos colocar diante do Senhor. Queremos, Senhor, nos oferecer ao Senhor, e não oferecer de nós, ó Pai, aquilo que nos resta,
mas oferecer aquilo que há de melhor em nós, como forma de reconhecimento, ó Pai, de que estamos entregando ao Senhor um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, como forma de reconhecimento, ó Deus, que aquilo que há de melhor e mais completo o Senhor já entregou em nosso favor, que foi Jesus Cristo. Por isso, Senhor, que essa noite, ao irmos para as nossas casas, não venhamos, ó Pai, a nos esquecer daquilo que nós ouvimos, aprendemos e fomos ministrados nessa noite. Mas que, ó Pai, nós possamos, Senhor, de posse dessa palavra, Senhor, que o Senhor nos ministrou nessa noite, que possamos, ó Pai, trabalhar para o Senhor, entregar ao Senhor, para que possamos viver para o Senhor, por meio do Senhor, entendendo que tudo é do Senhor, por meio do Senhor, e deve ser para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou de forma tremenda ao coração da tua igreja. Isso demonstra o teu amor por nós, porque o Pai, Ele repreende, o Pai, Ele admoesta, o Filho a quem ama. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu zelo por nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos como somos, o Senhor confia em nós e nos tem confiado, Senhor, o ministério, ó Pai. O ministério, Senhor, muitas vezes diferentes, de formas diferentes, e que venha complementar um ministério, complementar o ministério do outro dentro da tua igreja. Mas um ministério, Senhor, que venha glorificar e enaltecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Caio. Obrigado pela disposição e disponibilidade do teu filho. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua vida, o seu lar, os feitos, ó Pai, e as conquistas, e que tudo que teu filho vier a colocar as mãos, sendo orientado pelo Senhor, venha prosperar, venha produzir frutos e frutos, ó Pai, que sejam frutos eternos para o teu reino. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa igreja. Obrigado pela vida dos nossos visitantes. Pedimos, Senhor, para que nunca venha faltar nada na vida dos nossos irmãos aqui presentes. Que haja prosperidade na vida dos nossos irmãos. E não prosperidade no sentido de coisas supérfluas, de coisas que não são necessárias. Mas a prosperidade bíblica, a prosperidade, Senhor, no significado bíblico, que é a ausência de toda e qualquer necessidade. Entendendo que Jesus Cristo é o nosso pastor. E sendo Jesus o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos queridos irmãos. E ao irmos para os nossos lares, Senhor, que possamos experimentar da tua presença. Experimentar, ó Pai, do teu amor. Vivermos experiências grandes e inimagináveis. Experiências, ó Pai, realmente significativas na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus.